Deixa eu botar a máscara de mergulho. Não, é água. Irmãos, esse final de semana a gente esteve no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, quem pode dizer aleluia? Você gosta? É. A gente saiu de lá com a notícia de que estava tendo tiroteio na linha vermelha. Falei, o Rio de Janeiro continua sendo. Não. Deus é guarda de Israel, irmã. Ele me levou por outro itinerário. Não, mas a gente já está acostumado. Bom, nós vamos para o livro de Atos, capítulo. Vou entrar aqui, ó. Eita, bom. Tem um negócio aqui muito bom para a gente conversar. Vamos ler os 15 versículos do capítulo 6 de Atos. Vamos? Então eu vou começar. E aí vai indo. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus. Os hebreus aqui, entenda-se judeus, tá? Alguém sabe por que se chama hebreus? Hã? Hebreus são os judeus, mas você sabe por que eles são chamados de hebreus? Porque eles são descendentes, os judeus, eles descendem de um homem chamado Éber. Está lá no livro de Gênesis. Tá? Éber com H. A descendência de Éber se torna os hebreus. Por que eles passam a ser chamados judeus? Depois do cativeiro assírio-babilônico. Tá? Porque o cativeiro assírio-babilônico, eles assumem a identidade de judeus, porque quem foi levado para a Babilônia foram as tribos de Judá e da região central ali do templo de Jerusalém. Então, judeus, porque foi a tribo, o reino que foi capturado para a Babilônia, o reino de Judá, de onde deriva a palavra judeus. Israel, isso aqui, dividido em 12 tribos. O governo, a nação é dividida no meio, numa revolução de Jeroboão, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. O reino do sul passa a ser chamado reino de Judá. Quando a Babilônia ela invade essa parte de Israel, o reino de Judá. Eles vão para o cativeiro. Como foi Judá que foi levado, passaram a ser chamados de judeus, que são aqueles que vêm da tribo de Judá. Hoje acaba, todo Israel é chamado de judeu, se tornou um vício de linguagem. Por causa da descendência de Éber. Por isso que, se você observar, no Novo Testamento tem uma carta que é endereçada aos hebreus e não aos judeus. Então você vai fazer uma pesquisa no Google. Você vai escrever assim, por que hebreus e não judeus? Tá? Aí você vai entender por que são chamados hebreus e por que se tornaram judeus. Ou então você, Carlos, ou então, Felipe, c'est lui qui était ton conducteur de l'aéroport jusqu'à l'hôtel.
Vamos lá. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve grande reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas. As viúvas de quem? Dos gregos. Eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Ou seja, estava havendo acepção de pessoas na igreja. Quem já ouviu aquele ditado? Sardinha é pouca, meu pirão primeiro. Farinha é pouca, é. Como é que é o ditado, Márcia? É. Se tem pouca farinha, deixa eu fazer meu pirão antes que acabe. É. Então, estava tendo acepção de pessoas na igreja e foram levar esse problema para os apóstolos resolver. Vocês estão entendendo o som? Está reverberando um pouco aqui para eles. Aí, o que aconteceu? Verso 2. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é legal que a gente deixe a palavra de Deus e vá resolver problema na mesa. Actes des Apôtres, chapitre 6, je vais lire le verset 3. Oui, 6. Ah ouais? Verset 3. Vamos lá. Aí no verso 3 diz assim: escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Presta atenção nisso. 7 homens de boa reputação. Que mais que eles tinham que ter? Cheios de quê? E de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Qual tarefa? Então os apóstolos não tinham que cuidar das viúvas, eles tinham que cuidar da palavra e da oração, mas tinha que ter gente para cuidar das viúvas. Quem eram essas pessoas? Os diáconos. Aí eles disseram: nós, apóstolos, continuaremos na oração, verso 4, e no ministério da palavra. Verso 5 diz: este parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, vindo de Antioquia. Esse Nicolau não é judeu, ele é convertido ao judaísmo, ele morava na cidade de Antioquia e vem para Jerusalém como judeu. Só que quando chega em Jerusalém, ele se converte a Jesus. A Jesus. É perigoso a gente dizer se converter ao cristianismo, porque historicamente você tem muitos cristianismos. Então a gente vê que ele se converte a Jesus. Por isso ele está cheio do Espírito Santo. E por isso ele é escolhido como um dos 7 primeiros diáconos da igreja. Apresentaram esses homens aos apóstolos. A igreja escolheu os caras e levou para os apóstolos. Verso 6. Estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então você vê que teve uma escolha da igreja e os apóstolos impõem as mãos sobre eles. Verso 7. De modo que se espalhava a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.
Está falando dos sacerdotes de quem? Do judaísmo. A classe dos sacerdotes judeus estão se convertendo a Jesus. Hein? Por causa de quê? Diga, cada coisa no seu lugar. Prestem atenção nisso aqui. A igreja em Jerusalém, ela começa com judeus, gregos, gente de 17 nações ali de perto. Quando o Espírito Santo desce, 17 nações estão representadas dentro de Jerusalém. É muita gente. E aí, nessa descida do Espírito Santo, muita gente de várias partes do mundo se converte. Nós estamos falando qualquer coisa entre 38 e 50 depois de Cristo, perdão. Tá? A igreja está crescendo. Então tem gregos, tem judeus, tem uma galera. E está tudo dando certo, até o momento onde farinha é pouca, meu pirão primeiro. As mulheres dos hebreus estão precisando de mais comida. Ué, mas a dos gregos não está recebendo tanto. E aí os apóstolos disseram, vocês querem que a gente resolva um problema que não é nosso? Escolham dentre vocês homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação, a quem nós constituamos sobre esse negócio. Quando você coloca cada pessoa no seu ministério, no seu lugar, a engrenagem anda. A engrenagem anda. Não dá para que os pastores façam tudo. A gente não pode exigir que os apóstolos façam tudo na igreja. Qual é a direção para os apóstolos? Diga, oração e palavra. É o que eles estão fazendo aqui. T'as compris, Felipe? Je parlais trop rapide? Ok. Na igreja de Jerusalém, havia um problema de preferências. E as pessoas chamaram os apóstolos e disseram, olha, as gregas estão tendo menos comida que as hebreias. E os apóstolos disseram, espera aí, a gente precisa cuidar da palavra e da oração. Agora a gente precisa de alguém que cuide dessa parte. Só que a pessoa que vai cuidar dessa parte precisa ser cheia do Espírito Santo e de sabedoria. E ter boa reputação. Ele não vai pegar, se dar bem por servir. Ele tem que ter boa reputação, ele tem que ser um cara honesto. Você não pode botar o vampiro para tomar conta do banco de sangue. Então tem que ter boa reputação. Amém? Porque nós apóstolos vamos continuar na oração e na palavra. E essas pessoas vão cuidar da organização, da comida, do serviço e de quem está precisando de cuidado. Aí você vai lendo o texto e você vê que o grupo escolheu 7 homens. O primeiro deles era um jovem chamado Estevão. Primeiro diácono. Um garoto, um jovem, cheio do Espírito Santo. E com ele mais 6 pessoas. Você sabe quantos membros tem essa igreja? Às vezes eu ouço as pessoas falando, nós temos poucos diáconos, nós somos 100. Nessa igreja aqui, tinha aproximadamente 10.000 pessoas. E tinham 7 diáconos. Mas detalhe, os 7 deveriam trabalhar, né? Diáconos. Deveriam trabalhar. Para dar conta de 10.000 pessoas, só trabalhar. Nisso. Entendeu? Então,
você vê que a igreja começa a se organizar. Até esse momento, a igreja é uma reunião só. Ah, vamos à igreja, vamos lá, na casa de fulano. Ah, vai todo mundo para a casa de fulano. Aí tem o culto, o pessoal come bolinho com café depois do culto, e gente é curada, Deus abençoa as pessoas. Acabou o culto, vamos para casa. Está ficando pequeno aqui na casa de fulano, vamos para o templo e vamos nos reunir nos degraus do templo. E a igreja não tem um prédio. Naquela época, a igreja não tinha um prédio. Se reuniam de casa em casa e no templo de Salomão. Aliás, no templo de Herodes, vai. É que eu lembrei do Macedo, falei templo de Salomão. No templo de Herodes. Ok? Então nós temos uma igreja que se reúne no alpendre de Salomão, que é uma parte que havia na cidade de Jerusalém, que eram degraus. A igreja está ali, os caras estão pregando ali, a igreja se reúne. Vamos na casa de fulano, tem culto na casa de fulano. Vai 100 pessoas para a casa do fulano. Vai 100 pessoas para a casa do Felipe. Par exemple, c'est juste un exemple, d'accord? Tu bien comprends ça, hein? Aí vai 200 para a casa da Elaine. Diga aleluia. Oui. E aí, num determinado momento, eles vão para o templo. A igreja começa a se organizar e a partir da organização, o crescimento não é só numérico, mas é organizacional. Igreja precisa de organização. Por quê? Porque ela é um corpo. Um corpo não trabalha de forma desorganizada. Me dá um sinônimo para desorganizado. Outro. Eu vou te dar um mais engraçado. Desarranjado. Quando o intestino está desarranjado, o que acontece, irmão? Diga comigo, desastre. Por que o intestino desarranja, irmão? Porque alguma coisa não está funcionando como deveria. Significa que se a igreja não é organizada, vai haver um desarranjo. E às vezes, o resultado é fedido. É ruim. Aqui nós estamos vendo um ministério diaconal que tem 3 qualificativos. Boa fama, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Irmão, para servir a mesa, o cara tinha que ter 3 qualificativos. Boa fama, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Para separar uma cesta básica, 10 quilos de arroz, 4 de matizá, uma pata de carneiro, esse cara tem que ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de boa fama. Por quê? Para montar cesta básica tem que ter isso. É quase que um diploma de engenheiro. Por quê? Porque ele servia as viúvas como servindo a Deus, entendeu, bonitão? E para servir a Deus, ele servia as viúvas, Fátima, como que servindo a Deus. Então ele não podia ser um cara que se movia sem o Espírito Santo. Não era simplesmente botar comida na mesa da viúva. E se ele chegar lá e encontra a viúva doente? Ele vai largar a bolsa do bem barato e vai embora? E se ele chega lá e encontra a casa da viúva pegando fogo por causa de uma encrenca, ele não vai ter uma palavra de sabedoria para dar? Por isso que os diáconos tinham que ser cheios de sabedoria e do Espírito Santo.
Porque ele não está lá para servir mesa. Ele está lá para pacificar situações. Ele está lá para trazer consolação. Ele está lá para trazer unção de Deus. E há uma tradução desse texto no Novo Testamento que diz: escolham dentre vocês 7 homens de boa fama, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Diácono não é qualquer coisa, é um importante negócio. Uau! Deus chamou você para um importante negócio, Carlos. Percebe? Diácono não é o cara que leva e traz informação para pastor, né? Eu pertencia a determinadas igrejas onde o diácono não era o pombo correio do pastor. Pombo correio. Sabe o que é pombo correio, Felipe? Moinage. Il y avait un oiseau qui a mis quelque chose dans à son pied, un message. Et laissez-le venu à partir pour apporter le message à quelqu'un d'autre là. Oui. Na igreja que eu frequentava tinha pombo correio, levava informação para o pastor. Numa linguagem mais carioca, fofoqueiro. Mas isso só acontece no Rio. Só no Rio, aqui em São Paulo não tem. Não faz isso. E o camarada chegava lá: pastor, nós precisamos orar por fulano. O que houve com fulano? Eu passei ali numa padaria e ele estava, parecia Guaraná, mas eu acho que era cerveja. Entende o que eu estou dizendo por parábola? Diácono não é para isso, irmão. Porque enquanto se trabalha com esse tipo de mentalidade, os resultados da igreja não são crescimento e glorificar a Deus. É confusão e balbúrdia. E quando não se entende que o trabalho do diácono ele é tão necessário e a qualificação do diácono é tão importante quanto a do apóstolo, do pastor, acaba que as pessoas desvalorizam O diácono. a diaconia. Então, acaba ele pretendendo ser aquilo que ele não foi chamado para ser, porque ele acha que, por exemplo, o apóstolo está lá no alto da pirâmide, quando no reino de Deus as coisas não acontecem dessa forma. O diácono é tão importante e necessário quanto o apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor, o evangelista, porque nós todos somos iguais diante do Senhor, por isso que todos precisam ter orientação, ser cheios do Espírito, cheios de sabedoria, porque os papéis que cada um vai desenvolver para o Senhor. Aí você vê, dentro disso que você está falando, quais foram os resultados. Quem pode ler o versículo 7, por favor? Nós podemos considerar que a classe sacerdotal era a classe que lutava contra a igreja? Sim ou não? Quando a igreja se organiza, até os inimigos vêm bater na porta e falar assim: poxa, bacana isso que vocês estão fazendo, hein? Mas quando a igreja se organiza, eu não estou falando em termos de organização institucional. Eu estou falando de organização dentro de um propósito do Espírito. Quando cada um encontra seu lugar no corpo. Entendeu, Carlos? Conseguiu me ouvir bem? Aqui está ouvindo melhor? Está muito eco? Oi?
Não tem jeito, né, Vlad? Oi? É porque tem que pegar na filmagem. Então, hoje, nós precisamos entender que na igreja, cada um tem uma parte importante a desenvolver. Ok? Fala. Eram os caras do templo que trabalhavam no serviço do templo. Eram os caras que pertenciam à classe da religião judaica. Eram os sacerdotes do templo. Aqueles que mataram a Jesus, aqueles que disseram para o povo, manda crucificar esse homem. A igreja se organizou, os caras passam a olhar, não, tem alguma coisa diferente. Hein? Entendeu? Mesmo. Pode falar. Pronto. Chegou bem perto da realidade. Posso dar uma sugestão a vocês? Senta mais para cá. Sentem mais para cá. Fabiano, senta mais para cá. Quando vocês vão no teatro, vocês costumam se sentar aonde? Nos primeiros lugares ou nos últimos? Ah? Entendeu? Você está ouvindo bem aí? Tá ótimo. Fica aí, Elaine. Aí, olha o que começa a acontecer na igreja. Irmãos, isso é muito sério. Versículo 8. Versículo 8. Ora, Estevão, cheio de quê? Fé e quê? Poxa, Elaine, lê esse versículo para mim. Tá. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só, irmão, nós estamos vendo aqui um diácono que está fazendo grandes sinais. Então, esse diácono que tinha que ser cheio do Espírito Santo para servir a mesa, agora ele se manifesta como um cara que impõe a mão e cura pessoas pelo poder de Jesus Cristo. O cara está morrendo. Chama lá o Estevão, em nome de Jesus. Levanta e anda. A pessoa é curada. Era. Segundo a tradição, sim. Foi esse. Aí, esse cara é o primeiro mártir da igreja. O Estevão, fazendo sinais e maravilhas, verso 9, levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos. Imagina se fosse da sinagoga dos presos. Levantaram-se alguns da sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Irmãos, verso 9. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga de quem? Ou libertinos. E de quem mais? Para quê? Quem foi o cara que carregou a cruz de Jesus? Simão. Da mesma cidade vem dois tipos de pessoa. Uma que carrega a cruz do Senhor e outro que se levanta contra a igreja. Isso me faz entender que o lugar de onde a gente vem, pouco importa no meio dessa história. Da mesma cidade, vem um que carrega a cruz do Senhor e vem uma galera que se levanta contra a igreja.
do Rio de Janeiro tem Comando Vermelho, mas também tem Cristo Vive. Amém, irmãos? São Paulo tem PCC, mas também tem Primeiro Cristo na Comunidade. PCC. Por que tem que ser primeiro comando da capital e não pode ser primeiro Cristo na Comunidade? Alô? Então, esses caras vão discutir com Estevão sobre a palavra. Verso 10 diz que eles não podiam, porém, resistir ao quê? A raiva com que Estevão falava, amém? Vocês são tudo endemoniado. Vocês vão tudo arder no mármore do inferno. Era isso que ele falava? Não, ele falava com sabedoria. Irmãos, quando Tiago vai falar sobre sabedoria na Epístola ao Tiago, carta de Tiago, Epístola ao Tiago, estou cansado. Depois do livro de Hebreus, Tiago, não, não é isso. Que ele fala que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, cheia de... Você pode procurar isso na Bíblia online para mim, Márcia? A sabedoria que vem do alto. Tiago no 1,5 diz assim, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Dorinha. É isso que está escrito aqui? Primeiro aqui, ó, nesse texto de 1,5. Primeiro aqui, 1,5, Fátima. Onde a gente está lendo, Tiago 1,5. Ele fica depois de Hebreus. O Tiago 1,5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A quem? Porque ele dá. Então Estevão foi cheio de sabedoria porque Deus deu. Ok? Mas também diz que Estevão era um homem de fé. O que Tiago diz aqui? Peça sabedoria com... Que tipo de sabedoria Tiago está falando? Que Estevão tinha e que Tiago descreve. 3,17, perdão. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É dessa sabedoria que Estevão estava cheio. E aí, quando ele foi falar com as pessoas sobre Jesus, ele falava com misericórdia. Aquilo que a gente estava conversando hoje. C'était juste qu'on a parlé aujourd'hui par rapport à la miséricorde, la grâce. Aí, ninguém resiste. Pode. Puxa vida, então leia, Fátima. Entretanto, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, depois calma, amável, compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras. É cheia de bons frutos. Não trata os outros pela aparência e é sincera. É a versão internacional? NVI. Aí, olha o que os caras que estavam discutindo com Estevão fizeram, Elaine. Eles subornaram uns homens para dizer assim, ó, a gente está ouvindo esse tal de Estevão falar um monte de bobagem. Deram grana para os caras falar falso testemunho contra o Estevão. E aí o verso 12 diz, e agitaram o povo
os líderes religiosos e os mestres da lei e, investindo contra Estevão, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem, Estevão, não para de dizer blasfêmia contra este santo lugar e contra a lei. Irmãos, sabe o que a gente está vendo aqui? Os caras usando da mentira para defender aquilo que eles consideravam que era santo. Vou repetir, para entender. Os caras que estão acusando Estevão subornaram uma galera para mentir e dizer: o Estevão está falando coisas contra esse lugar que é santo. Se esse lugar fosse tão santo assim, não precisaria da minha defesa, porque o próprio Deus o defenderia. E se Deus vai defender, eu não preciso levantar mentira, porque então eu trabalho contra o lugar. Você está vendo como é que os mecanismos de perseguição da igreja se manifestam aqui? Diga comigo: mentira, falso testemunho e falsa percepção de santidade. Porque se eu acho que a igreja é santa, irmão, se eu creio que a igreja é santa, ela não precisa da minha defesa. Porque o justo não se justifica. A defesa da igreja é o poder do evangelho. Nos países onde a igreja é perseguida, o que defende a igreja é o testemunho dos crentes. Sim, agora você tem que depender do Bolsonaro para defender a igreja. Sabia? Porque a igreja está com medo do Lula. E se nós prestarmos atenção no que isso tem de sofisma, a gente vai entender uma coisa: que o que Deus está fazendo nesse tempo é mostrar que a igreja não depende do governo, porque nesse período aqui da história, a igreja está debaixo do jugo de Roma e da religião de Jerusalém, e os crentes estão pregando com ousadia. Na Nicarágua estão fechando a igreja, mas os crentes continuam pregando. Na Coreia do Norte eu conheci um pastor de l'Église évangélique libre de Genève. Lui s'appelle Thierry Bourgeois. Ele atravessou da Coreia do Sul para a Coreia do Norte levando Bíblia. Levando Bíblia. Apesar de tudo. Você sabe qual é a igreja que mais cresce no mundo? Sabe? A igreja da China. Os crentes estão sendo aprisionados, assassinados, e a igreja está crescendo. E aí alguém perguntou para o Silas Malafaia: e se o Lula ganhar? Ele disse: Deus estará provando a igreja. Provando a igreja. Falar igual o Arles falou: Deus vai botar fogo no loló. Je vais traduire après. Porque quando a igreja não é perseguida, ela se acomoda. E aqui nós estamos vendo que a perseguição começou logo pelos diáconos da igreja. Aqui, Tiago ainda não tinha sido degolado. Pega esse Estevão aí, vamos prender ele. Que essa situação com Estevão foi tão impactante
Sim. procuravam se tornar mártires, ao ponto que tiveram que, ó, não precisa fazer assim, né? Não é para ser assim, não é para você se oferecer para ser mártir. Que os caras estavam dizendo, ei, me prende. Começaram a se mover dessa forma. Irmão, na história dos mártires da igreja, tem um mártir chamado Tiago o Justo, que era discípulo. Você sabe como ele morreu? Subiram com ele no templo e lançaram ele lá de cima. Quando ele caiu de joelho. Não morreu. Aí foram e apedrejaram ele. E ele morreu fazendo a mesma oração que Estevão vai fazer. Pai, perdoa o pecado deles. No reino de Deus não cabe isso aqui não. Liberação das armas. A arma que a igreja precisa liberar é a palavra. A arma que a igreja precisa liberar é a palavra. Palavra. Amém, irmãos? Aí os caras começam, lá no verso 14, olha o que eles falam. Pois ouvimos Estevão dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar. Meu, isso aqui, eles estão completamente fora do tempo. Existe uma coisa chamada anacronismo. Isso tanto tem na psicologia quanto na literatura e no comportamento da análise do acho que na teoria comportamental. É quando uma pessoa vive fora da época. Ela está velha, mas quer ser jovem. Isso é anacronismo. É uma coisa que está fora do tempo. Cronos, do grego. Anacronismo, fora do tempo. Essa declaração que eles estão dando aqui, Jesus falou que vai destruir o templo. Meu irmão, Jesus já não estava nem na fita. Já tinha. E eles estão falando de algo que Jesus tinha dito lá atrás. Destruam esse templo e em 3 dias eu o reedifico, mas ele não estava falando do templo, ele estava falando dele. E ele bate no peito, destruam esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Ele está dizendo, se vocês me matarem, em 3 dias eu ressuscito. Hein? E esses caras aqui estão pegando isso para agora acusar alguém da igreja. Não existe nada mais idiota do que um crente que se dobra diante de uma ameaça que é fraudulenta. É ser muito bobo. Entendeu o que eu estou falando? Um crente que se dobra diante de uma ameaça fraudulenta. Aí vem um anão desse tamanho. Olha, para o Felipe que tem 1,90 m, ton taille, c'est 1,90 m, 90, 83, 1,93 m, pouca coisa. Aí vem um anão desse tamanho e fala para um cara de 1,93 m, eu vou dar um soco na tua cara. Não vai chegar nem com a mão lá, irmão. E tem crente que está se assustando com ameaças esdrúxulas. Isso que eles estão falando aqui contra Estevão, para ele não diz nada. Ele nem vai se defender disso. Estevão é o cara de 1,93 m e os acusadores são os anões. Por isso que Provérbios fala que quem discute com o tolo se torna um com ele. Entendeu? Salomão disse lá em Provérbios, você discute com o tolo, você se torna um igual a ele. É igual bater palma para maluco dançar. Numa versão super atualizada. E aí você fica
perdendo tempo. Estevão estava querendo ver coisas sobrenaturais. E aí, olha o que... Aí é absurdo. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos no Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Um diácono com cara de anjo. Como nous disons en français, ça veut dire quoi? Como a gente fala em francês, isso quer dizer o quê? Irmão, você acha que anjo estava com medo daquela situação? O anjo estava tremendo. Ai meu Deus, eu estou com medo. Eles me prenderam. Tranquilo. E aí Estevão começa um discurso que a gente vai estudar na outra aula. Mas o que me assombra aqui é que um homem cheio de sabedoria, boa fama e Espírito Santo, no momento em que ele é preso, ele tem o rosto de um anjo. E as pessoas estão dizendo, e ele está com um rosto diferente. Eu conheci uma pessoa em 2007, que ela tinha um rosto. E depois de muitos anos eu a vi novamente. E essa pessoa tinha encontrado Jesus. E eu cheguei para ele e falei assim, se olha no espelho e veja se você é a mesma pessoa. Seu rosto é diferente. Porque é impossível que alguém cheio do Espírito Santo, que viva na presença de Deus, tenha cara de Sérgio Malandro. Com todo respeito ao Sérgio Malandro. Entende o que eu estou dizendo? Tem cara de anjo, irmão. Você está dizendo um monte de coisa contra ele, ele está te olhando assim com maior misericórdia. Por quê? A sabedoria do alto é pacífica, moderada. Você está falando... Ele está te olhando assim, tipo Jesus, sabe? Ah, tá bom. Qual é a conclusão que eu chego nessa lição aqui? O que a gente precisa? Hein, Fátima? Precisa ser cheio do Espírito Santo. De que, Elaine? O fruto. Não é fácil. Isso não é uma construção humana. Lembrando a aula da doutora Cláudia, não é uma construção humana, esse é o Espírito Santo, irmão. Eu sei que nós estamos como nação vivendo um momento muito perigoso, e é óbvio que no próximo domingo, né? Antes da gente pensar em votação, a gente precisa pensar em oração. E votar com uma consciência de propósito, e não pelo convencimento do sistema. Entende o que eu estou falando? A gente não pode votar no Bolsonaro por medo do Lula. Que você está aqui nesse tempo. Porque, irmãos, eu domingo, eu conheci um missionário na Bolívia de Evo Morales, amigo do Nine. Sabe quem é o Nine, né? Não pode falar o nome. É o Nine. Tu sabia disso? Nine, c'est le nom de ancien président do Brésil, parce qu'il manque un doigt. C'est juste Nine.
En anglais, 9. Eu conheci um missionário da Bolívia. Sabe o que ele falou para mim? Eu estou pregando o evangelho com o risco de ser preso. Aqui do lado, Bolívia. Mas se Deus quiser que a igreja aprenda algumas coisas, o 9 ganha até dedo. Que dirá a eleição. Oi? Não falar no microfone? Não, posso falar. Se Deus quiser nos provar, se Deus quiser gerar esse ambiente aqui de Atos dos Apóstolos nos nossos dias, quem é que vai impedir? Jó 42, Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nos Estados Unidos, o Trump estava certo que ele ganharia a eleição. O Mike Shea me falou, todos nós sabemos que houve uma manipulação para que ele não ganhasse a eleição. Está comprovado por uma investigação do Senado. Mas agora, Inês é morta. E o que está acontecendo? A América está passando por uma grande crise econômica. Diga, permissão de Deus. Então nós estamos lendo aqui que na igreja de Atos, até diácono era cheio do Espírito Santo. Significa que para os dias que nós estamos vivendo, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu conheço uma pessoa que está pedindo, Deus me batiza com o Espírito Santo. Je connais quelqu'un qui a demandé au Seigneur, j'ai besoin de le Saint-Esprit, de ton Saint-Esprit. Tu sais qui? Então, a igreja precisa hoje ter esse perfil. Amém? Você está vendo que o capítulo 6 está só começando, né? A gente vai ler o que vai acontecer no 7, não hoje, mas a nossa aula vai continuar na próxima semana, porque é importante que a gente entenda o que está acontecendo hoje e o que era antes, para a gente estabelecer alguns parâmetros e a gente ver no que pode, o que nós podemos contribuir com o Espírito Santo. Amém? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Escutou melhor agora? Aleluia. Fabiano, tudo bem? Tudo bem? Entendeu agora? Elaine? Oi, fala. Mas está na nossa frente uma oportunidade de mudança. Mudança de paradigma, é exato. Religião. Religiosidade. É. Isso, um estilo. É. Hoje eu estava conversando com o pastor Vannerlen, que passou a tarde comigo e com o Felipe. O pastor Vanner, ele é engraçado, né, Fátima? Um gordo muito engraçado. Gente muito boa. Oi, como eu chamo o pastor de gordo? Ele não é só gordo, como gigante. Eu olho para ele assim, eu falo, mas o coração consegue ser maior que ele em todas as dimensões. Vlad, pode desligar.